falando de derivadas parciais agora, já estamos gravando. Aqui a ideia, né, de derivadas parciais ela é muito parecida, né, com a ideia de derivadas de funções reais. Vamos escrever aqui para lembrar, né? Se você tem uma função aqui, digamos g, né? Vou colocar de R em R aqui, se eu ficar colocando detalhes de domínio, né? Pensa uma função g de R em R aqui, se você quer calcular a g' num ponto aqui, digamos, x, né? A definição disso é o limite, quando h vai para zero, de g de x mais h menos g de x dividido por h, né? Essa é a definição de derivadas, né, de funções reais, né? E aqui é a mesma ideia, né? Só que quando você tem uma função de mais de uma variável, né? No caso eu estou fazendo para R2 aqui, mas você poderia fazer para um Rn qualquer aqui, né? E aí eu vou explicar como que seria para um Rn. Mas para R2, por exemplo, se você quer calcular a derivada parcial com relação a x, outra notação para essa derivada é essa aqui, já adiantando, ó, derivada parcial é símbolo de del f, del x, no ponto xy. Vai ser justamente um limite semelhante a esse, né? O mesmo limite, na verdade, só que esse xzinho aqui, o que que ele significa? Que você está derivando justamente na direção ou na coordenada x, digamos, né? Então, você só faz esse deslocamentozinho aqui, ó, que você fazia aqui, em uma das duas coordenadas. Quando o subíndice aqui é x, quando você está definindo a derivada parcial com relação a x, você está fazendo um deslocamentozinho só na variável x e a y está ficando fixa aqui, ó. Você não mexe no y, né? Então, é a mesma coisa, é a mesma ideia de derivada, né, de uma variável, só que já adiantando aqui, né, você está definindo a sua função g de x, né, como sendo o seu f de, digamos, x e um y fixado, vamos chamar de b aqui, por exemplo, né? Então você poderia definir, por exemplo, a sua... Você poderia definir assim, inclusive, né? A sua derivada com relação a x no ponto AB, digamos, você poderia definir como sendo justamente o g' no ponto A, né? Se você define g como sendo essa f de xb aqui, é a mesma coisa, né? Porque quando você escreve a definição desse g' aqui, ó, vai ser o limite, é esse limite que está escrito aqui em cima, né? Só que aplicado num ponto A aqui, né? E quando você faz isso no ponto A aqui, e reescreve isso aqui em função de f, você vai ter justamente esse limite aqui em A, B, vai ter esse limite aqui justamente em f de A mais H, B, né? E aqui f de AB. Então, você poderia definir a derivada parcial com relação a x num ponto AB, como sendo justamente o g' de A, onde o g é dado por isso daqui, tá vendo? Então, é a mesma coisa, na verdade, né? É uma aplicação de derivadas de funções reais aqui. Porque você olha sempre para as outras variáveis, no caso aqui, como eu estou falando de duas variáveis, só você olha sempre para outra variável, se você está fazendo com relação a x, você olha para y como sendo uma constante. Se você está fazendo por uma função de três variáveis, por exemplo, esses casos aqui, ó, para função de três variáveis, o que que você faz? Você faz o deslocamento aqui, soma esse h aqui só na iésima variável aqui, por exemplo, na primeira variável, na segunda variável quando é com relação a y, e na terceira variável quando é com relação a z. Então, na prática, o que que você está fazendo? Olhando para as outras variáveis onde você não está deslocando nada, como sendo constantes. Então, você tem uma função real, sempre, né? Está derivando uma função real, né? Quando é n, o que você faz é isso aqui, é a mesma definição, só que você vai fazer o deslocamento na iésima variável aqui só. E as outras você vai olhar para elas como constantes. E aqui eu só usando uma notação vetorial, né? Para simplificar. Na verdade, você poderia escrever assim, né? Você faz um... Aqui era para ser mais, tá? Tá errado aqui. É mais H. Então, você faz esse deslocamento multiplicando pelo vetor canônico EI, né? Que é aquele vetorzinho 0, 1, 0, né? Que é o equivalente a você fazer esse deslocamento na iésima coordenada, digamos assim. Se por acaso vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, tá? Eu vou tentar correr aqui para dar tempo da gente tirar dúvidas lá no final. Então, aqui é aquele comentário que eu já fiz, né? Você pode olhar para essa derivada como sendo a derivada de uma função real, né? É a mesma coisa, né?
fixando a segunda variável aqui quando você quer fazer o fx, né? Se você quiser fazer o fy, é só fazer o contrário, né? Você fixa a primeira e deixa a segunda livre. Por exemplo, aqui, então, na prática, o que que a gente vai fazer quando a gente quer calcular derivadas parciais? A gente vai olhar para nossa função, no caso aqui, vamos pensar nessa aqui, nessa primeira, sendo de xy. Você vai olhar para. Você quer fazer fx, né, dessa função aqui, de x, num xy aqui. Você vai olhar para ela pensando que y é constante. Então, você vai olhar para isso aqui e pensar assim, y é igual a uma constante. Quando você pensa em y como uma constante, você sabe derivar isso aqui. Você deriva como uma função real, né? Então é só usar a regra da cadeia. A derivada do seno é o cosseno vezes a derivada do que está aqui dentro, que é x vezes y. X é a sua variável e y é uma constante. Então é só fica multiplicando por y aqui fora, tá vendo? Agora sim, depois que você faz a derivada, isso aqui vira uma função de x e y, né? Mas no momento que você está aplicando a regra, né? No momento que você está derivando, você simplesmente olha para essa função como uma função real. E aí, o outro exemplo é a mesma coisa, né? Aqui, você vai, aqui no caso é uma função de três variáveis, são três variáveis aqui. E aí, quando você deriva com relação a x, você pensa em y e z como constantes. Quando você deriva com relação a y, você considera x e z como constante. E quando você deriva com relação a z, você considera x e y como constantes. Uma observação interessante aqui, que já meio que vai dar o caminho aqui para a gente encontrar o que seria a equação de um plano tangente a uma função, é essa interpretação geométrica do que é a derivada no caso de funções de duas variáveis, né? Basicamente, deixa eu aproveitar aqui o gráfico que a gente já tem. Aqui, ó. Quando você pensa em uma função de duas variáveis, isso aqui imagino que é o gráfico, né, dessa função. O que que você, na prática, o que que você está fazendo quando você calcula a derivada? Veja, você está mantendo, pelo que a gente acabou de conversar aqui, você está mantendo uma das variáveis constantes, né? Por exemplo, aqui é o eixo x, né? Quando você quer fazer a derivada com relação a y, o que que você faz? Aqui é 1, por exemplo. Você está querendo fazer a derivada. Aqui eu coloquei num ponto AB genérico, mas aqui é no 1, né? Então você quer fazer a derivada com relação a y, você quer achar o fy aqui, no ponto aqui, digamos. Nesse caso aqui, eu não sei nem qual ponto que é, eu acho que é no 1, 2, por exemplo, aqui, né? O que que você vai fazer? Você vai manter o x fixo como constante, então você está olhando só para essa curvinha que está aqui em cima, né? Que é o corte do plano x igual a 1 com o gráfico da função, né? E aí você vai obter uma função que fica variando em função do y que está aqui, ó. Ela só está variando em função do y. O que que você faz? Você deriva o ponto aqui em questão, não sei qual que é. Eu peguei um ponto AB qualquer, né? Deixa eu fazer com AB, porque eu deveria ter eliminado esses númerozinhos dos eixos aqui para ficar melhor isso. AB aqui, está no AB. Então eu estou fixando aqui x igual a constante, né? E estou derivando o resultado disso, né, com relação a y, porque isso fica em função de y. Né? É aquele comentário que a gente fez da gelinha lá, né? Bom, quando você deriva com relação a y e aplica no ponto B aqui, o que que você está fazendo na prática? Essa curva aqui que você obteve, ó, dessa interseção, você pode pensar ela como sendo uma curva aqui do plano YZ. Você projeta ela lá no plano YZ. Então, deixa eu abrir aqui um. É como se tivesse aqui, ó. Você olha para essa curva aqui no plano YZ. Naquele caso lá, a gente ficou com uma parábola assim, né? Então, esse aqui seria o gráfico da função que você está derivando. E a gente está derivando ela num pontinho, digamos, y igual a b aqui, né? Então, essa nova função que você obteve aqui, que seria a nossa g de y, né? Aqui no caso, que é dado por f de a y, quando você calcula a derivada, o que que você está obtendo? O coeficiente angular dessa reta aqui, que é a reta tangente nesse ponto, né? Então, como que você pode interpretar, agora voltando para o R3 aqui, né? Como que você pode interpretar essa derivada parcial com relação a y aqui? Você pode interpretá-la como sendo justamente o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Dessa reta vermelha aí. E quem é essa reta vermelha? É a reta que é paralela ao plano YZ, digamos assim, né? Ou seja, a reta que está em cima de um plano x igual a uma constante, aqui no caso x igual a A, né? E é tangente ao gráfico da função. Então, você está fixando a direção do vetor E igual a 0, 1, né? Que é a direção do eixo Y, né? E
Você está calculando como se fosse uma derivada nessa direção. A gente vai falar melhor sobre isso. Você pode, inclusive, generalizar isso para qualquer direção, que é o que a gente vai chamar mais para frente de derivada direcional. Mas, basicamente, a interpretação geométrica, então, aqui da derivada com relação a y, que é o que a gente está falando aqui agora, que seria essa reta vermelha, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função que está sobre o plano x igual a uma constante, x igual a, por exemplo, né? Então, já que a gente falou de parametrização, a gente pode parametrizar isso daqui, né? Então, por exemplo, aqui, essa aqui, ó, quando você fixa x igual a A, você tem aqui essa x igual a A, o y você deixa variando, e aqui, ó, é justamente aquela equação daquela reta, você consegue parametrizar aquela reta ali, né? Então, veja, o coeficiente angular daquela reta é justamente o fy. E essa mesma análise que a gente fez para x fixado como uma constante, a gente pode fazer para y fixado como uma constante. Aí você vai interpretar a sua derivada parcial como sendo o coeficiente angular da reta, que é tangente, a derivada parcial com relação a x agora, né? Como sendo o coeficiente angular da reta, que é tangente ao gráfico e está no plano y igual a b agora, né? Porque o y está fixado igual a b aqui, né? E o x está variando, né? Então, essa é a interpretação geométrica do que significa essa derivada. Então, é a taxa de variação numa direção específica. Nesse caso aqui é na direção E1 igual a 1, 0, né? Você está sempre andando, né? Essa reta está sempre andando na direção desse vetor aí, né? Quer dizer, né? Quando você olha ela projetada no plano XY, né? Então, essa ideia, né? Essa ideia é importante, até porque eu já faço uma aplicação aqui, ó. Eu falo para encontrar a equação do plano que contém essas duas retas. E a gente vai ver depois que a equação do plano que contém essas duas retas é justamente o que a gente vai chamar de plano tangente. Isso aqui seria o plano tangente à função, né? E basta você conhecer duas retas tangentes para você ter o plano tangente, né? É claro. Primeiro, a gente vai ter que fazer uma discussão aqui se faz sentido chamar isso aqui ou não de plano tangente em certas situações, né? E aí que vai aparecer a ideia de diferenciabilidade, que é outro conceito importante que a gente vai falar hoje aqui. Né? Mas a priori, né, uma vez que você imagina algo suave, bonitinho, que faz sentido definir essas duas retas tangentes e mais ainda faz sentido definir um plano tangente, é de se esperar que esse plano tangente seja justamente aquele que contém essas duas retas que a gente já está interpretando como sendo retas tangentes, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu peço para calcular, para encontrar aqui encontre as equações paramétricas das retas tangentes ao gráfico de f no ponto 0, 1, menos 2, né? Que estão no plano x igual a zero, tá vendo? Seria esse caso aqui, a gente precisa achar o fy, né? No ponto 0, 1, né? Para encontrar aquela equação aqui, ó. Seria o plano x constante, aqui, ó, x constante, aqui igual a, né? E eu quero o a igual a zero aqui no caso, né? Então eu preciso achar o fy para achar aquela equação, essa equação dessa reta, né? E também a reta que está no plano y igual a 1, né? E é tangente ao gráfico da função. Então aqui, para isso você calcula as duas derivadas parciais, você sabe quem que é o fx no 0, 1, o fy no 0, 1, né? Então essa R1 aqui é que eu estou mantendo o y constante, então seria esse segundo caso, né? Que é o que está em cima do plano y igual a 1. E essa R2 aqui seria o segundo caso que eu estou mantendo x igual a zero aqui, ó. Seria o primeiro caso aqui, né? Ou seja, a gente tem essas duas equações aqui. Agora, se você quer achar o plano que contém duas retas, o que você tem que fazer? Encontrar um vetor normal, né, para o plano. O ponto por onde esse plano passa a gente já conhece, né? Que é esse ponto 0, 1, 2, né? Então, desse modo a gente consegue encontrar um plano aqui, que é o plano que contém essas duas retas. Depois a gente vai ver que, na verdade, esse plano aí é o que a gente chama de plano tangente, né? Então, fazendo essas continhas aqui, ó, encontrando esse vetor normal e fazendo essas contas, a gente acaba obtendo que a equação do plano é isso daqui. Aí eu não vou fazer as contas, depois vocês deem uma olhada aí, né? Mas é só o produto vetorial aqui, né? Aquele I, J, K, né? Aí você coloca aqui o vetor V1, que a gente pegou como sendo o 1, 0, 0, e o V2 como sendo 0, 1, menos 4, né? E faz esse produto aqui, você vai chegar justamente nesse vetor normal, né? Bom, só um detalhe. Por que eu peguei V1 igual a R1 menos R0? Porque eu estou querendo
pegar um vetor aqui, digamos, imagina que esse é o gráfico daquela função. Não é, tá? Mas só a título de ilustração. Então, o V1 seria uma coisa aqui, ó. Eu quero pegar um vetor que é diretor dessa reta, né? Digamos. Quero pegar esse V1 aqui, ó, que é um vetor diretor dessa reta. Então, eu pego dois pontos diferentes da reta e faço um menos o outro, dá um vetor diretor dessa reta. E o V2 seria um vetor assim, né? V2 aqui. Então, o produto vetorial vai dar uma coisa que é normal aqui a esse plano, né? Que é esse N aqui, tá vendo? Porque eu estou fazendo produto vetorial de V1 com V2, né? Seria esse N aqui, tá? Por isso que eu escolhi assim, né? Foi conveniente esse 1 e 0 aqui, que aí fica bonitinha a conta, tá? Vocês vão ver depois por quê. Quando eu for fazer o caso mais geral. E aqui a gente pode introduzir a ideia de derivadas de ordem superior, né? A gente já derivou com relação a x, e como a gente viu no próprio exemplo ali, né? Depois você deriva com relação a x ou com relação a y, você obtém uma função ainda de x e y, né? Então a pergunta é, eu posso derivar de novo essa função com relação a x ou y? Sim, se aquele limite lá existir, né? Aí você troca o f lá por fx, por exemplo, x mais h, né? Y menos fx xy dividido por h. Quando você calcula o limite disso aqui, ó, quando h vai para zero, se esse limite existe, isso aqui é justamente o fx x de xy. Tá vendo? Então, se o limite existe, você pode derivar a função que é a derivada, né? E aí você vai ter a derivada da derivada, né? E aí você pode fazer isso tanto com relação a x quanto com relação a y. Se você tiver uma função de três variáveis, você pode fazer tanto com relação a x, quanto com relação a y, quanto com relação a z, né? E por aí vai. Por exemplo, se a gente falar de funções de duas variáveis, você tem essas quatro possíveis aqui derivadas de segunda ordem, né? Que é o fxx, fxy, fyx e o fyy. Agora, se você está falando de três variáveis, você tem mais, né? Por exemplo, aqui, situações de derivadas de ordem... Ah, não, aqui eu só estou falando de ordem maior do que 2, né? Mas você pode continuar derivando essas funções aqui. Aqui ainda você tem funções de duas variáveis e você pode derivar de novo com relação a x ou y, né? Então você pode ter derivadas de ordem 3. E você pode continuar fazendo esse processo indefinidamente, desde que esses limites existam, né? Desde que elas sejam deriváveis parcialmente, digamos assim, né? Então, aí as notações que a gente vai usar, né, sempre aqui são ou essas aqui de subíndices, né, que assim, né, ou essas aqui de del, né, sei lá, a gente fala del x, del y, né. E só tem que tomar um certo cuidado aqui com as ordens, né, porque essa aqui a gente opera, veja, por exemplo, olha aqui, aqui eu tenho, deixa eu mostrar um especificamente aqui, vamos pensar nesse caso aqui, ó. Aqui aparece fxy, aqui aparece derivado com relação a y, derivado com relação a x, olhando da esquerda para a direita, fica invertido, né? E isso acontece porque aqui eu sempre opero a esquerda e aqui eu sempre opero, aqui eu sempre opero a direita, né? Os subíndices, e esses aqui eu sempre opero a esquerda, né? Essa notação de Leibniz. Então, como eu opero a esquerda, é como se eu passasse para dentro aqui, ó, e então ela aparece à esquerda aqui. Tem que tomar cuidado com essa ordem pelo seguinte, nem sempre isso aqui é verdade, ó. A ordem, algumas vezes, né? Na maioria das vezes aqui não vai ser o caso, né? Mas algumas vezes a ordem importa. Então, isso aqui, ó, pode ser diferente, tá? Essas duas coisas. A gente vai mostrar que é igual sobre certas hipóteses, tá? Mas tem exemplos, né, em que eu até posso depois olhar um exemplo, que eu não estou com nenhum na cabeça aqui, mas tem exemplos que quando você inverte a ordem de derivação, inverte o valor da derivada, tá? E aí, como eu estava comentando antes, né, e acabei voltando aqui, você pode também derivar funções de ordem de mais variáveis, né, de três variáveis, por exemplo. A única coisa que vai acontecer é que vai adicionar uma derivada com relação a z aqui, eventualmente, né? E você poderia fazer isso com relação a qualquer uma função com n variáveis quaisquer aqui, né? Então, essa observação da questão da ordem dos subíndices, tá? Tem que tomar cuidado aqui, né? E aqui só um exemplo, né? Se a gente pega essa função aqui,
fxy igual a 3x à quarta mais x ao cubo vezes y ao quadrado, então as derivadas de primeira ordem são essas aqui, né? Lembra, é só você olhar aqui, está derivando com relação a x, olha para x como sendo sua variável e tudo que depende de y como sendo constante, né? Então aqui é só a regra do tombo mesmo, 3 vezes 4x ao cubo, né? Por isso que é 12x ao cubo. E aqui y é constante, fica quieto, né? Só dá a regra do tombo no x, 3x quadrado, y ao quadrado. Já quando você deriva com relação a y, você tem que a primeira parte aqui some, né? Porque não depende de y. E a segunda parte aqui, x ao cubo é uma constante, só regra do tombo no y, 2x ao cubo y, né? Quando você olha para essas funções, claro que você pode derivá-las novamente, né? São polinômios, né? Coisas, quando você olha fixado ou uma variável ou a outra, qualquer uma das duas, essas coisas são polinômios, né? E, portanto, você pode derivar novamente, né? Como função real, né? E quando você deriva com relação a x, por exemplo, aqui, você deriva aquela derivada com relação a x de novo, vai dar esse resultado aqui, né? Se você derivar a derivada com relação a y de novo, vai dar esse daqui, né? Agora, olha que interessante aqui. Você deriva a derivada com relação a x com relação a y, aí você tem isso, né? 6x quadrado. E se você derivar a derivada com relação a y agora com relação a x, você tem isso daqui, né? Também, é a mesma coisa. Então, essas coisas são iguais. É aquilo que eu comentei com vocês. Muitas vezes vai ser igual, isso aqui. E a gente tem um teorema aqui, vou pular esse exemplo, tá? A gente tem um teorema aqui que é esse teorema de Clairaut, que justamente garante para a gente que essas coisas são iguais. Você pode trocar a ordem de derivação, desde que você tenha que as suas derivadas de segunda ordem são contínuas, né? Então, em tese, é meio difícil aplicar esse teorema assim na prática, né, em um exemplo concreto, né? Porque primeiro você teria que calcular as duas derivadas de segunda ordem para verificar que são contínuas, para depois dizer que elas são iguais, o que não faz sentido, porque você já vai ter visto que elas são iguais, né? Mas em situações mais abstratas, né, e teóricas, isso pode ser muito útil, né? Um exemplo bem simples aqui, né? Claro que a gente não vai muito longe, né, nessa teoria, né, não é muito o propósito do cálculo 2, mas um exemplo simples, por exemplo, se você sabe, por algum motivo, as derivadas de uma determinada função, você sabe que, sei lá, um determinado fenômeno lá, você conhece as variações dele, mas você não sabe exatamente qual a função que tá modelando aquilo ali, né? Aí você se pergunta assim, será que existe uma função que as derivadas, talvez, não sei, né, qual que seria um exemplo, uma situação real que poderia te levar a fazer essa pergunta, mas vamos supor que tenha, né? Uma situação em que você possa se perguntar assim, será que existe uma função f que modela esse fenômeno aqui? Será que eu consigo modelar ele com uma função, né? Aí você poderia tentar usar o termo de Clairaut para verificar isso, né? Se você chegar que claro, supondo que as derivadas, quer dizer, aqui você pode calcular as derivadas, né, de segunda ordem, mistas, e verificar se elas são iguais ou não, né? E verificar se elas são contínuas também. E quando você calcula essas derivadas, ó, uma é constante igual a 4 e a outra é constante igual a 3. Elas são contínuas, óbvio. É uma função constante, né? E mais ainda, a gente sabe que elas são diferentes, né? E se elas são diferentes e são contínuas, então como é que isso contrariaria o teorema de Clairaut caso existisse uma f que satisfaz isso, né? Então não existe uma função modelando esse problema, digamos assim, né? Existe uma função f que a derivada com relação a x vai dar isso e a derivada com relação a y vai dar isso. Tem como, tá? Porque senão teria que ser igual aqui essas derivadas mistas, né? Pelo teorema de Clairaut, porque ele está dizendo que elas são iguais caso essas duas derivadas aqui sejam contínuas, tá? Então é isso sobre derivadas parciais. Deixa eu ver se tem mais algum. É só isso mesmo. Faltou as referências aqui, né? Basicamente a gente usou aqui o Stuart, o Thomas e alguma coisinha, eventualmente eu acabo usando do livro do Elon, mas pouca coisa aqui, tá? O que eu falei, eu uso como um livro auxiliar em algumas situações bem específicas, né? Agora vamos para o plano tangente.
Eu coloquei de novo aquela figurinha aqui, a mesma figura da hora que a gente falou lá da interpretação geométrica, pelo seguinte, agora vamos fazer aquelas contas que eu fiz naquele exercício das notas anteriores, vamos fazer elas para duas retas arbitrárias, né? A gente tem essas duas parametrizações aqui, ó, e eu te falo assim, então vamos tentar descobrir aí qual é o plano que contém essas duas retas parametrizadas dessa forma. Por quê? Porque é isso que eu quero definir como sendo plano tangente, né? E por que eu quero definir isso como sendo plano tangente? É meio óbvio, né? Porque essas duas retas são tangentes, são tangentes ao gráfico da função no mesmo ponto da função. E duas retas que não são colineares, claro, né? Definem um único plano, né? É de esperar que o plano tangente contenha todas as retas tangentes ao gráfico da função. Então, se eu descubro o plano que contém essas duas, ele tem todas, né? E aí vamos repetir aquelas continhas do exemplo, né? Ou seja, vamos fazer aqui, ó, pegar os vetores V1 e V2, que são vetores diretores dessas duas retas, né? Respectivamente. Como que eu construí ele? Do mesmo jeito, R1 aplicado em 1 menos R1 aplicado em 0. Vai dar um vetorzinho diretor lá da... Você poderia pegar aplicado em dois pontos diferentes quaisquer, tá? Sei lá, 5 e 7. Poderia, só que a conta só ia ficar um pouco mais complicada do que isso aqui. Não ia aparecer bonitinho aqui 1, 0 e o f de x de AB. Mas quando você terminasse de fazer as contas, você ia ter que chegar na mesma equação que eu vou chegar aqui. Se alguém quiser fazer isso, faça o teste aí para ver, né? Então, você pega esses dois vetores, V1 e V2, você obtém esses dois vetores de diretores, né, para as duas retas tangentes aqui, né? E aí você consegue um vetor normal, aqui como? Fazendo produto vetorial entre V1 e V2, né? Porque a gente sabe que você tem dois vetores não colineares, né? E faz o produto vetorial, ele dá um vetor que é ortogonal a esses dois, né? E é isso que eu estou querendo para construir o plano, né? Estou querendo um vetor que é ortogonal aos vetores diretores das duas retas, as quais eu quero que contenha o plano. Então, com essa conta aqui, a gente chega justamente nesse vetor aqui, normal ao plano. Com um vetor normal e um ponto por onde eu quero que ele passe, que é o ponto ABF de AB, porque eu quero que ele seja tangente ao gráfico da função, aqui no caso. Então, nesse ponto, ABF de AB, né? Então, ele tem que conter esse ponto aqui. Como é que é a equação de um plano, então? É o vetor normal, né? Você pode até escrever assim, né? O vetor normal vezes esse vetorzinho aqui, né? X menos A, x, y menos B, z menos C, né? Igual a zero, né? São justamente o conjunto dos vetores ali que estão... É o conjunto dos pontos x, y, z, tal que quando você pega a diferença entre o ponto o ponto que você quer que esteja no plano com esses pontos do plano, isso dê vetores que são ortogonais ao vetor normal, né? Por isso que esse produto escalar aqui tem que dar zero. Eles são ortogonais, né? E aqui no caso específico, eu estou pegando C igual a F de AB, né? Então, e o N como sendo esse vetor aqui, né? Quando você faz essa conta, ó, é a primeira coordenada multiplicando por x menos a segunda coordenada multiplicando por y menos b, e a terceira coordenada que é 1 multiplicando por z menos f de AB, né? Igual a zero. Então, só reescrevendo isso, ó, a equação que a gente chega aqui. É justamente essa equação que eu vou chamar de equação do plano tangente, né? Por isso que eu coloco essa definição. Se as derivadas parciais existem, claro, né? Para fazer todas essas contas eu precisei delas, né? Então a gente define o plano tangente ao gráfico de f no ponto ABF de AB como sendo os pontos satisfazendo essa equação aqui. Conjunto dos pontos de R3 que satisfazem essa equação desse plano, né? Beleza? Então um exemplo assim, simples, né? Agora ficou uma coisa meio técnica, né? Basta você fazer as contas e substituir para encontrar, né? Então você tem essa função aqui, você calcula as derivadas parciais, que é o que você precisa aqui, né? Você precisa das duas derivadas parciais e do valor da f no ponto e do ponto em si, né? Então, a derivada com relação a x é y sobre x, né? Aquela história, né? Você vai olhar o y como uma constante, a derivada do ln é 1 sobre x, né? A derivada com relação a y é ln de x, porque o ln de x é uma constante multiplicando o y, né? Aí você substitui nos pontos aí, dá 4 e 0, o fx
no 1,4 dá 4, e o fy no 1,4 dá 0. Substitui na equação, você chega que é a equação do plano tangente ao gráfico da função no ponto 1,4,0, né, vai ser z igual a 4x menos 4. Tá? Sim, pode falar. Aqui, quando você fez a derivada, você colocou y sobre x, que você faz a derivada em relação a x. Isso, nessa aqui. Aí o ln não precisa derivar? Então, a derivada do ln é 1 sobre x, né? Estou derivando o ln, né? Você pega aqui, por exemplo, uma função g de x igual a ln de x. Aí fica 1 sobre x. É isso. É igual a 1 sobre x, né? Aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho um y multiplicando aqui. O y é constante, não depende de... Entendi. Mas é Então, porque você colocou depois o ln de x separado? Quer aqui dizer, eu você coloco... não, aqui. Aqui você está falando? É. Não, mas aqui é a derivada com relação a y agora, né? Então, agora isso aqui para mim é uma constante. É verdade, tá certo. Entendeu? Eu esqueci dessa parte. Primeiro você derivou em relação a x, depois derivou a y. Beleza, professor, Isso. desculpa. Para usar aqui, né? Nessa equação, né? Para usar nessa equação aqui, ó. O fx no ponto AB, que no caso 1,4, né? E o fy no ponto AB. E aí eu preciso dessas duas informações. Então, o que eu quero comentar aqui é o seguinte, beleza, tudo bem, é interessante isso aqui, né? A gente consegue, se a gente tem as derivadas parciais, a gente consegue calcular, né, essas derivadas parciais, avaliar no ponto e definir isso, que seria a equação do plano tangente. Mas quando a gente usa a palavra tangente aqui, tem uma ideia intuitiva, geométrica por trás, né? Que é a ideia de alguma coisa que toca, assim, a outra digamos assim... Na verdade, a ideia matemática, geométrica matemática que está por trás de tangenciar é mais a ideia de aproximação. Então, você quer, por exemplo, que isso que é uma coisa linear, o plano, aproxime o gráfico da sua função bem naquele ponto onde ele está tangenciando. Essa é a ideia de tangenciar para a gente, né? Você quer uma boa linearização daquela sua função. Então, você quer que o gráfico da sua função esteja bem parecido com um plano, né? Pelo menos perto daquele ponto de tangência, né? Só que isso não acontece quando a gente simplesmente tem as derivadas parciais. O simples fato de existirem as derivadas parciais não implica que esse fenômeno que eu estou falando para vocês, que é o fenômeno esperado, que é o fenômeno interessante, útil para a gente, né, na prática, que é o fenômeno da aproximação, de você conseguir aproximar uma coisa que não é linear por uma coisa linear, pelo menos localmente, né, ele não necessariamente ocorre quando você tem as derivadas parciais. Você precisa de mais do que isso, você precisa de condições mais fortes do que essa, né? Um exemplo, né, bem simples, que mostra isso, na verdade, né, é justamente esse daqui, ó. Você pega uma função desse tipo, daria para ser até mais simples. Você pega essa função aqui, ó, xy igual a x, y sobre x quadrado mais y quadrado, que é justamente aquela função que a gente viu que não é contínua, né? A gente consegue fácil aqui dois caminhos que mostra que os limites no 0,0 vão ser diferentes, né? Ao longo desses dois caminhos, né? Por exemplo, você pega o caminho TT aqui, nessa aqui que eu tô falando, tá? Você pega o caminho TT e o caminho 0T, um vai para 0 e o outro vai para 1 sobre 2, aqui, né? E aí essa função é a mesma, essas duas funções são as mesmas, só que uma deslocada, né? Essa aqui está deslocada para o ponto 1, 2, né? Então, quando você calcula aqui essas derivadas parciais, né? Talvez surpreendentemente para alguns de vocês, as derivadas parciais existem no ponto 1, 2, apesar dessa função nem ser contínua no ponto 1, 2. Então é uma coisa interessante, tem que tomar cuidado, né? Porque a gente está acostumado com aquela ideia assim, não, falou em derivada, não, então a função é bonitinha, né? Ela é contínua, né? Tudo funciona bem. Não, aqui não. Falando em derivadas parciais, você não pode concluir que a sua função tem um bom comportamento ali naquele ponto, não. Ela pode ter as duas derivadas parciais e sequer ser contínua, que é o caso dessa aqui. Tem as duas derivadas parciais no ponto 1, 2 e nem é contínua nesse ponto, né? Aliás,
Se você não define a função, você tem que definir a função no ponto 1, 2 aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu definiria no 0, 0, né? F de 0, 0 igual a 0. Aqui eu estou definindo f de 1, 2 igual a 0, tá? Mas você não consegue definir ela de forma que seja contínua aqui, tá? Qualquer valor que você coloque aqui no lugar de 0, isso não é contínuo, tá bom? Isso é importante. Então, veja bem, você está com uma função que não é contínua, né? Então, perto do ponto 1, 2 ali, ela pode assumir, na verdade, qualquer valor entre 0 e 1 aqui, ou entre menos meio e meio, não sei exatamente, tem que ver aqui, mas você consegue assumir uma série de valores diferentes aqui, próximo, quando você está muito próximo do ponto 1, 2, né? Ou nesse caso dessa aqui, quando você está muito próximo do ponto 0, 0. É isso aqui, ó, o gráfico dessa função, ó. Esse aqui é o ponto 1, 2. Quando você se aproxima aqui, ó, por essa curva aqui, ó, você está ficando bem próximo do... Você não está ficando próximo do zero, como é o valor da função aqui, né? F de 1, 2 é zero. Quando você está se aproximando aqui do 1, 2 por essa curva, você está ficando próximo, sei lá. Aqui, na verdade, parece que ela vai até meio, né? Não sei exatamente qual é essa altura aqui, né? Mas vamos supor que ela está ficando próxima aqui de uma coisa meio, talvez, né? Não sei. E aqui por baixo, ó, tem caminhos que você se aproxima, ó. Você vai ficar próximo de menos 0,8, alguma coisa assim, não sei. Não estou conseguindo enxergar direito aqui. Mas vocês estão percebendo que quando você se aproxima, quando você vem por caminhos aqui, né, e consequentemente você olha o caminho no gráfico da função aqui, algumas vezes você pode se aproximar de zero, dependendo do caminho que você faz. Mas por outros caminhos, você não se aproxima de zero, você se aproxima de outros valores. Então não faz sentido eu nem querer fazer um plano tangente para aproximar bem a função nesse ponto. Por quê? Porque a função ali perto daquele ponto, ela pode ter valores muito distintos, entendeu? Perto quando você pega uma vizinhançazinha aqui do ponto 1, 2 e analisa os valores dessa função nesses pontos dessa vizinhança, você tem valores muito distintos do zero aqui no caso, que é o valor da própria função. Então como é que eu vou pegar um plano que aproxima bem a função ali? Não tem jeito, né? Porque o plano ele vai ser próximo de um único ponto desses aí, não de todos ao mesmo tempo, né? Então, por causa disso, a noção de plano tangente aqui, apesar de a gente poder calcular esse plano tangente, né? Já que a gente tem essas derivadas parciais, então eu posso dizer que o plano tangente aqui é z igual a zero, quando você faz essa conta, né? Mas tudo bem, eu posso calcular isso segundo aquela definição e dizer que o plano tangente é isso, mas esse tipo de plano tangente não tem muito interesse para a gente, porque geometricamente ele não significa nada ali nesse ponto 1, 2. Então, a priori, que você poderia intuir aí é assim, não, então vamos fazer definição de plano tangente só para função que é contínua. Isso não resolve o problema ainda. Eu não coloquei nenhum exemplo disso, mas o fato dela ser contínua não quer dizer que esse tipo de comportamento que eu estou falando aqui, de não ser uma boa aproximação, né, é resolvido, né? Você melhora um pouco, mas não resolve o problema, né? Então, a gente precisa mais do que isso, né? E é aí que entra a noção de diferenciabilidade, tá? E mais ainda, né? Deixa só um outro comentário. Lá no caso de funções reais, né? A gente tinha que uma consequência da função ser derivável era que ela fosse contínua. A gente acabou de ver o exemplo aqui que a função ela tem derivadas parciais, mas não é contínua. Então essa ideia de derivadas parciais ela não generaliza a ideia de diferenciabilidade ou de uma função ser derivável lá no cálculo 1. A gente precisa de uma condição mais forte aqui, né? E é justamente essa condição de diferenciabilidade que resolve isso, né? Uma função, o equivalente a ela ser derivável lá no cálculo 1 aqui é ela ser diferenciável e não ter derivadas parciais, tá? Então a ideia de diferencial aqui é justamente essa, né? Ó, eu pego aqui a minha função. Eu vou dizer que a minha função f, eu estou fazendo para duas variáveis, mais uma vez, né? Isso vale para n variáveis, né? Eu pego a minha função f, eu vou dizer que ela é diferenciável num ponto AB, grosso modo, se o plano tangente é uma ótima aproximação para o gráfico da função, se o plano tangente no ponto, né? Quer dizer, primeiro tem que ter as derivadas parciais, né? Para fazer sentido falar desse plano tangente aí. E quando eu faço essas contas aqui, encontrar a equação do plano tangente, que é o que está do lado de cá, ó, tirando esse R aqui, né?
Isso aqui é a equação do plano tangente, ó, quando você iguala isso aqui a z. Ou seja, quando você pega a função cujo gráfico é o plano tangente e, e soma um restinho, que é o que falta para isso dar exatamente f, tá vendo? Estou dizendo f é igual a isso aqui, que é a equação do plano tangente, mais uma coisa que sobra ali, né? Pelo próprio desenho aqui, a gente pode ver isso, ó. Não esse, né? Porque esse aqui é ruim. Mas aquele desenho que a gente fez de plano tangente aqui, ó. Você pensa nisso aqui como sendo seu plano, ó, essa região aqui. Se você está no gráfico da função aqui pertinho desse ponto AB, a distância entre o plano e o gráfico da função, que é aquele restinho lá, aquele restinho de xy que eu coloquei ali, é justamente uma coisa muito pequena, quanto mais próximo você está do ponto AB, né? Quer dizer, é isso que a gente quer que aconteça, né? Então, você pode, sei lá, dizer que a f é igual a isso, que é a equação do plano tangente, mais um restinho. Ou dizer que f menos a equação do plano tangente sobra alguma coisinha, né? Exceto no próprio ponto AB vai sobrar alguma coisinha, né? O ponto AB é zero, esse resto, sempre, né? Então, beleza. O que eu quero para caracterizar se uma função é diferenciável ou não? Se esse resto ele vai para zero, né? Se esse restinho que sobrou aqui, ele vai para zero. Não só vai para zero, tem que ir para zero rápido, no sentido de que ele vai para zero mais rápido do que o meu ponto xy está indo para AB. Então, quando eu estou aproximando de AB, eu quero que o plano tangente aproxime muito bem o gráfico da minha função. E eu quero que essa distância entre o plano tangente e o gráfico da função, ela vá para zero mais rápido do que o xy está indo para AB, né? Então, como é que a gente escreve isso? É justamente isso aqui, ó. Está escrito aqui, ó. O limite, quando xy vai para AB, desse resto dividido pela distância do xy até o AB, ele é igual a zero. Ou seja, quando eu comparo o quão rápido o R está indo para zero com o quão rápido a distância do x, o quão rápido o xy está indo para AB, né? Ou seja, o tamanho dessa distância, quando eu comparo essas duas coisas, o de cima ganha, ele vai mais rápido, a ponto de levar isso para zero, né? Porque isso aqui faria esse quociente para infinito, né? Porque quando eu estou aproximando xy de AB, o que está aqui embaixo está indo para zero. 1 sobre uma coisa que vai para zero vai para infinito. Mas o que está em cima está indo para zero tão mais rápido do que o de baixo que ele compensa, né? O fato desse número estar muito grande, né? Esse 1 sobre alguma coisa que está muito grande, ele compensa isso e faz a coisa ir para zero, né? Então, essa é a ideia. Quando que eu vou dizer que uma função é diferenciável? Quando o plano tangente ao gráfico da função naquele ponto aproxima bem, muito bem, na verdade, o próprio gráfico da função numa vizinhança daquele ponto, né? No sentido de que, quando eu me aproximo do ponto AB, o que sobra, essa distância entre o plano e o gráfico da função, ela tende a zero muito rápido. Mais rápido do que o xy vai para AB. Nesse sentido que aproxima bem, né? E é justamente por isso que a gente chama o plano tangente de uma função diferenciável, né, a função cujo gráfico é o plano tangente, né, de linearização da função, né? E a gente diz também que essa linearização, né, essa função, que é a função cujo gráfico é o plano tangente, ela é uma aproximação linear, né, de f no ponto AB, né? Então isso pode ser muito útil em vários contextos, tá? Vocês provavelmente vão usar isso ao longo da vida de vocês como engenheiros aí, pelo menos no curso, né? Por muito tempo, né? Quem está fazendo engenharia, né? A maioria provavelmente aqui. E, bom, essa é a ideia, né? Deixa eu ver aqui. Um teorema importante é o seguinte, né? Claro que fazer aquelas contas ali não é sempre algo trivial, porque você precisa calcular um limite, né? E é um limite de um quociente ali que vai aparecer uma raiz quadrada, nem sempre vai ser simples calcular aquele limite ali, né? Mas uma coisa que resolve, assim, contorna esse problema muitas vezes é esse teorema que garante que se as funções, se as derivadas parciais fx e fy são contínuas numa vizinhança, digamos assim, do ponto AB, normalmente na prática o que vai acontecer é você vai calcular essas derivadas parciais e ver que elas são funções contínuas, né? Numa região que contém um ponto AB. E isso é suficiente, né, para garantir o quê? Que a f é diferenciável.
Então você vai fazer aquela conta técnica de calcular as duas derivadas parciais e verificar, é o que eu fiz aqui nesse exemplo, né? E verificar se elas são contínuas ou não no ponto em questão, né? Aqui, por exemplo, se eu pego o ponto, sei lá, vamos pegar aqui o ponto 1, 2, por exemplo, né? Se eu te perguntar se essa função aqui ela é diferenciável no ponto 1, 2, o que você vai fazer? Você vai calcular essas derivadas e olhar para isso aqui e falar, essas duas funções, elas são contínuas no ponto 1, 2? São. Qual o problema? Eu tenho dois polinômios que estão bem definidos no ponto 1, 2, não é igual a zero aqui embaixo, que é onde poderia ter problema, elas são contínuas então, né? Se essas duas funções são contínuas no ponto 1, 2, então posso dizer que a função f é diferenciável no ponto 1, 2. Tá? E aí depois eu faço um comentário aqui que, inclusive, sequer é possível estender essa função de forma contínua para pontos onde ela não é contínua, né? Que seria pontos desse tipo aqui, ó, x diferente de menos y, porque na verdade ela explode ali naquela região, não tem como você estender ela continuamente, né? Porque você vai para infinito, o limite ali ao longo de algum caminho, não tem como você colocar um valor ali para que ela seja contínua naquele ponto ali. Então, a própria função, na verdade, explode, nem são suas derivadas parciais, né? Então, não tem como a função ser contínua, e uma função que não é contínua não é diferenciável, tá? Eu até comentei isso aqui, ó. Eu não falei aqui agora, mas tem aqui uma observação. Uma função, se ela é diferenciável, agora sim, a gente pode concluir que ela é contínua, né? Como a gente queria lá, né? Então, beleza, é isso, né? Aqui tem um exemplo. Deixa eu só comentar aqui, né? Aquele exemplo que a gente deu lá no começo, ele não, essa função ela não é diferenciável, mesmo que você estenda ela como sendo zero aqui no ponto zero. Por quê? Porque não é contínua, né? A gente viu lá que ela não é contínua. Você consegue dois caminhos em que essa função aqui não dá limites diferentes, né? Então ela não tem nem limite no ponto 1, 2. E por causa dessa observação aqui, se ela não é contínua no ponto 1, 2, então ela não pode ser diferenciável, né? Dá para concluir assim também algumas vezes. Você vê se uma função é contínua ou não, se ela tem limite ou não, em um determinado ponto, fala, não, se ela não tem limite, ela não pode ser diferenciável, porque toda função diferenciável é contínua, né? Ou calculando as duas derivadas parciais e vendo se elas são contínuas. Se elas são contínuas, você pode concluir que ela é diferenciável, né? Você não pode concluir que ela não é diferenciável se essas duas derivadas parciais não são contínuas. Mas você pode concluir que ela é diferenciável se as duas derivadas parciais são contínuas, tá? Aqui um exemplo um pouco mais sutil do que esse de cima, que nesse caso aqui você não tem descontinuidade, tá? Ou seja, essa função aqui, ó, definida desse jeito, ela é contínua no ponto 0, 0, por exemplo, né? Mas será que ela é diferenciável, né? Na verdade, ela é contínua, ela tem as derivadas parciais, então faz sentido falar de diferenciabilidade aqui, né? A pergunta é, será que as derivadas parciais disso aqui são contínuas, né? Com relação a x e y, né? Mais ainda, será que ela é diferenciável, né? Será que aquele limite ali daquela definição de diferenciabilidade, no caso, vai para zero, né? Quando você define aquele resto e tudo mais. Então façam essas contas aí e verifiquem se essa função aqui é diferenciável ou não. Ela não é, é o que eu já estou falando, né? Mostra que ela não é diferenciável. Nesse caso aqui, tenta fazer pela definição mesmo, mostrando que aquele limite não vai para zero. Agora, vocês querem fazer alguma pergunta até aqui sobre essa primeira parte, essas duas primeiras partes, né? Plano tangente, diferenciabilidade, Professor, derivadas parciais. Sim, eu tenho uma dúvida em derivadas parciais. No pode exemplo falar. 1.2, qual que é a fórmula geral de R? Que essa eu não consegui achar. Aqui no exemplo que eu coloquei aqui nas notas, Isso, 1.2. essa aqui. Não, derivadas parciais. Ah, calma aí. Não, é o exemplo, não exercício. Ah, tá, aqui é exercício, desculpa. Derivadas parciais, observação. Exemplo 1.1.
É 3x ao quadrado mais 2x. Esse é, ó. Essa R aí, ó. Eu tava querendo saber qual que é a fórmula geral. A fórmula geral para quê? Para descobrir R. Por exemplo, nessa ficou a R1 ficou T1 menos 2. A R2 já ficou 0, T Ah, menos você não 2 entendeu a menos... conta. Isso. Ah, tá, vou explicar aqui. Então, por exemplo, a R1 aqui, como é que... assim, você pode simplesmente substituir nessa equaçãozinha aqui, né? Nessa equaçãozinha aqui. Pode simplesmente substituir, né? Ou seja, achar a... Você sabe quem é o ponto B, aqui no caso, né? Você sabe quem... Você consegue calcular essa derivada parcial, né? E você sabe quem é o pontinho A também. Então, é uma questão de substituir, né? Mas a ideia, assim, que você tem que lembrar é a seguinte, que... nesse caso aqui, né? Se você, a R1 é quem? É justamente a equação da reta, né? Que passa, nesse caso aqui, que está em cima do plano y igual a 1. Então, aqui sempre a coordenada y vai ficar fixada igual a 1, porque está em cima desse plano, né? O y não tem como ser diferente de 1, ele não vai variar o y aqui. Então, por que que aqui é 1? Justamente porque o y é igual a 1, né? O t é quem a variável x, né, que é a primeira coordenada aqui, é a que está livre, então tudo bem colocar ela sempre igual a t aqui, né? A questão é, por que que aparece menos 2 aqui, né? Aí você tem que lembrar daquilo lá, né? Essa última coordenada sempre vai ser uma coisa assim, ó, f de AB, que no caso aqui é o ponto 0, 1, né? Mais, eu estou fazendo aqui as contas com relação à variável x, que é a que está variando, né? Fx no ponto 0, 1, né? Vezes... t menos o 1 aqui, que é onde, que é a variável que eu estou fixando, né? Que seria o y igual a 1, né? Então, a minha coordenada z aqui dessa reta é sempre isso, né? Então, quem que é f de 0, 1 aqui? É 0, né? Isso aqui é 0, mais quem que é fx... Oh, desculpa. Fiz errado aqui, né? F de 0, 1 é menos 2, né? Aqui, ó. Menos 2, né? F de 0, 1. Então, menos 2, mais fx é 0, vezes t menos 1. Então, isso aqui é menos 2. Tá vendo? Por que é T menos 1 e não T menos 0? Porque o A não Porque, seria o X. veja, no ponto t igual a 1, ou quero dizer, no ponto t igual a 1, isso, né? Aqui qual que é o ponto? Ah, desculpa, você tem razão. Eu estou fixando aqui a variável y, né? Você tem razão, é t menos 0. Ah, perfeito. Desculpa, eu fiz errado aqui mesmo, né? É porque no ponto t igual a 0, eu quero que isso dê justamente o f de 0, 1, né? Então é t menos 0, você tem razão. Aí aqui, né, ficou 0 multiplicando t, então vai dar menos 2. Né? E aqui, na R2, né? Você vai ter z, aqui a última coordenada vai ser f de 0, 1, né? Mais fy de 0, 1, né? Multiplicado por quem agora? Agora sim, por t menos 1, né? Porque no t igual a 1, né? Que é quando você está em cima do plano y igual a 1 ali também, né? Na interseção, né? Você quer estar em cima de qual ponto? No ponto 0, 1 e f de 0, 1, que é menos 2 aqui. Então é isso. Agora, quando você faz essa conta, vai dar menos 2 mais menos 2 mais fy, que é menos 4. Ah, entendi porque você não entendeu. Aí tá errado aqui. Menos 4. Ah, não, tá errado não. É porque eu já fiz a conta aqui, tá certo. Vai ficar menos 2 menos 4 mais 4, né? Que é igual a 2 menos... Aqui, menos 4t, né? É igual a 2 menos 4t. Né? Multiplicando aqui, né? 4 vezes t e 4 vezes menos 1. Por isso que é 2 menos 4t, tá vendo? Entendi, professor. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Querem aproveitar para perguntar algum exercício, para a gente dar uma pausa aqui? Algum exercício vocês ficaram com dúvida ou sobre o plano tangente, ou sobre diferenciabilidade, ou sobre derivados parciais também? Ninguém?
Então vamos seguir aqui, né? Professor, Sim. isso daí que você explicou para ele, eu acabei ficando confusa aqui sobre quando você coloca os valores. Eu fiquei perdida. Nessa parte aqui agora, É. pensa assim, ó, depois pega aí as notas de estudo e simplesmente escreva R1 e R2 com base nessas equações que eu dei, gerais aqui, tá vendo? Hum, Então, no caso aqui, o seu ponto A vai ser o zero, o ponto aqui, no caso, você vai substituir B igual a 1, A igual a 0, Fx de 0, 1 igual a 0 e Fy de 0, 1 igual a menos 4. Então, você vai pegar esses valores, né, que você tem lá do exemplo específico aqui, e substituir tanto na R1 quanto na R2. Aí você vai chegar exatamente naquelas equações lá. Eu só fiz isso lá na outra folha, entendeu? entendi. Esses valores e substituir aqui nessa equação geral para a equação das retas tangentes ao gráfico da função que está em cima do plano y igual a ou x igual a b, né? Ou y igual a b ou x igual a aqui no caso. Entendi. Ao contrário, falei invertido. Então é isso, né? Vamos seguir. Já que ninguém tem nenhuma outra pergunta, agora eu vou falar de diferencial. Né? Diferenciais. Bom, a gente acabou de discutir que ali, quando você está falando de uma função diferenciável, né? Vamos pensar que essa f aqui é diferenciável, tá? Porque quando você não tem essa hipótese, as coisas que eu vou argumentar aqui não fazem muito sentido, tá? Aí você pode falar da linearização dessa função, quando ela é diferenciável, que é isso daqui, né? Que é basicamente a função cujo gráfico é o plano tangente, né? Quando você troca isso aqui por z, dá a equação do plano tangente, né? Z igual a isso aqui é a equação do plano tangente. E aí, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma função, tem o gráfico da função lá, deixa eu desenhar isso aqui, só fica mais claro. Você tem aqui o gráfico de uma função, sei lá, pensa aqui, uma função qualquer aqui, você tem o gráfico, estou pegando um pedacinho do gráfico só, né? Você tem um ponto aqui, num ponto, aí você pega o plano tangente num ponto ABF de AB aqui, digamos esse cara aqui, tá? Imagina que isso aqui é o plano tangente, que é justamente o gráfico daquela linearização. E aqui imagina que você está, então, num ponto, está aqui num ponto AB, né? Então esse ponto aqui é o ponto A, B, F de AB. Né? Então o que acontece? Se você sai desse ponto AB aqui e se desloca por um outro ponto aqui, ó, para esse pontinho aqui, digamos um A mais DX, aí eu estou fazendo um abuso de notação aqui, viu? Já vou explicar isso. B mais DY. Então você desloca aqui no X, você está aqui em cima do ponto A, você desloca um dxzinho aqui, A mais dx. E aí você está aqui em cima do ponto B, aí você desloca, não foi um dy tão pequenininho assim, né? Mas suponha que esse dy é pequeno aqui, então um B mais dy aqui. Então você saiu daquele ponto AB e veio para o ponto A mais dx, B mais dy aqui, né? Beleza? Quando você faz isso, né, aqui é o eixo Y, aqui é o Z, né? Quando você faz isso, você pode calcular aqui o que a gente chama de delta Z, que é justamente o F de A mais dx, B mais dy, menos o F de AB, né? Que seria a variação, né? De quanto variou a sua função quando você saiu desse ponto AB e veio para o ponto A mais dx, B mais dy. Quanto que variou a altura da função aqui? Você tem uma variaçãozinha de altura que seria o seu ΔZ aqui, essa diferença. E quando você está numa função diferenciável e essa variação de fato é pequena, aqui do jeito que eu fiz o desenho, não, ficou parecendo que é grande a variação, né? Mas
pensando que isso aqui é uma ampliação da imagem do gráfico ali, você vai ter aqui, quando você olha para essa variação aqui, que é a variação da altura do plano, quando você olha para essa variação aqui, você tem uma diferença aqui entre, seria aqui o dz menos o ΔZ, né? Você tem uma diferencinha. O que que acontece? Quando a sua função é diferenciável e esse dx e dy são muito pequenininhos, por causa do que a gente acabou de discutir, né? Aquele restinho, ou seja, essa diferença aqui entre a altura do gráfico e a altura do plano tangente, ela é muito pequena. Se o dx e o dy são pequenos. Por quê? Porque se o dx e o dy são pequenos, o ponto AB está muito próximo do ponto A mais dx, B mais dy. Né? E aí, o que quer dizer isso? Que uma boa aproximação para esse seu ΔZ aqui seria o seu DZ. Né? O DZ seria uma boa aproximação para o ΔZ. E o que eu estou dizendo que é o DZ? É a variação na altura do plano tangente. E não na altura da própria função. Né? E aí que surge essa ideia de diferencial. A diferencial é justamente calcular essa variação olhando para a variação da altura do plano tangente e não para a variação da altura do gráfico da função. Né? Então, a rigor aqui, eu vou calcular esse dz como sendo essa diferença da linearização e não a diferença da função, entendeu? E o que eu estou querendo com isso? Justamente aproximar o meu ΔZ, que seria a variação olhando para a função. Né? E quando você faz essa continha aqui, ó, é uma conta simples, você vai ver que isso aqui vai dar justamente isso. Onde esse dx eu estou denotando o deslocamentozinho que você faz no eixo x, o dy eu estou olhando para o deslocamentozinho que você faz no eixo y, e o fx e fy aparecem por causa da definição aqui, né? Por causa dessa definição, tá? E só reforçando, por que eu posso dizer que isso é uma boa aproximação? Porque eu estou supondo que a minha f é diferenciável. Então, se ela é diferenciável de fato, essa diferença entre a altura do gráfico e a altura da função, ela tende a ser zero, quanto mais próximo você está do ponto AB, se ela é diferenciável no ponto AB. Tem até um desenho um pouco melhor, tá vendo? Aqui é o DZ, o plano ficou embaixo aqui, né? Aqui é o DZ, aqui é o ΔZ, né? Então você tem uma diferencinha aqui entre os dois. Essa diferencinha aqui seria aquele resto de XY, que a gente sabe que vai para zero muito rápido, né? Mas mesmo quando você divide por essa distância aqui, entre o x e o y, né? Ou entre o xy e o AB, né? Isso vai para zero ainda assim. Então, essa ideia, né? Como é que fica a definição, então? A diferencial dz a gente define como sendo justamente aquilo que a gente obtém, a diferença entre a linearização no ponto AB e no ponto A mais dx, B mais dy. Que é isso aqui, né? Então, nessa notação que a gente está usando, o dx aqui, apesar de normalmente, é bom que isso fique claro, porque pode gerar alguma confusão. Normalmente a gente usa dx para representar um elemento infinitesimal, né? No sentido de que são aqueles elementos no limite, quando essa distância vai para zero, digamos. Né? Então você tem um deltas x, né? Você denota por delta x. Vou fazer aqui um abuso de notação, né? Esse delta x é como se ele tendesse ao dx, né? Isso não faz muito sentido, porque aí dx seria zero, né? Porque o delta x, quando você manda o t para a distância para zero, ele vai para zero. Mas isso aqui faz sentido em quocientes do tipo, sei lá, delta y, delta x, aí aqui faz sentido, né? Você pode ter o de cima e o de baixo indo para zero, mas no final isso aqui ir para um número A. E esse A a gente denota por dy, dx, né? Então tem uma confusão de notação aqui, intencional, né? Que é justamente para que a noção de diferencial dz que a gente fala aqui no cálculo, ela coincida com a noção de diferencial da análise mesmo, né? Aí se faz essa confusão aqui, mas na prática esse dx aqui era para ser o que a gente chama de uma projeção de um vetor na coordenada é um funcional linear, na verdade, esse dx. Aí a gente teria que entrar em uma discussão muito mais profunda aqui sobre esse assunto, não é o objetivo, mas você confunde intencionalmente aqui a ideia do delta x, ou se aproxima, sei lá, né? Na verdade, eu prefiro falar que confunde, né? Você
confunde essa ideia do ΔX, que é aquela variaçãozinha, com a notação dx, que normalmente a gente usa para elemento infinitesimal, tá? Só para esclarecer essa confusão que pode ficar na cabeça de vocês. Então, quando você olhar para uma diferencial nesse contexto do cálculo 2, o que eu estou querendo dizer com esse dx? É o deslocamentozinho que você fez no eixo x, só isso, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ó, quando eu falo aqui que eu quero analisar aqui a variação ΔZ saindo do ponto 2, 3 para o ponto 2,05, 2,96, então quem que é o meu dx aqui nesse caso? Ó, dx é o 2,05, né, que é para onde eu fui, menos o 2, que é 0,05. Então estou pensando nesse dx como uma diferença e não como um elemento infinitesimal, né? E o dy, 2,96, que é para onde eu fui, né? Menos 3, que é menos 0,04. Então, para calcular o dz, o que você tem que fazer? Calcular o f de x no ponto 2, 3, que aí vai dar isso daqui, 4 mais 9. O dx multiplica pelo dx, né? Mais o f de y no ponto 2, 3, que é isso daqui, né? E multiplica pelo dy. Né? Então, se fizer essa conta, vai dar 0,65. Aqui é conhecido o valor dessa diferença, né? Dado pelo exercício, e veja que realmente essas coisas são muito próximas. Aí, o que é interessante você observar que se você fosse fazer essa conta aqui, né? Porque ela é dada, né? Mas se você fosse fazer essa conta, imagina, para calcular esse f de 2,05, 2,96, você ia ter que fazer 2,05 ao quadrado. Seria muito mais difícil fazer essa conta na mão, digamos assim, né? Mas isso pode ser útil por outras razões. Por exemplo, aquela que eu falei um pouco atrás aqui, né? Você eventualmente pode conhecer as variações da sua função, mas não saber exatamente quem é a cara da sua função. Nesse caso, dá para você usar a diferencial para calcular uma aproximação da variação da função, sem conhecer a função, digamos. Você só precisa conhecer as derivadas parciais dela, na verdade, né? Então, você, sei lá, você pode estar trabalhando com alguma coisa que você consegue medir como algo está variando, mas você não consegue definir exatamente quem é aquela função. Você sabe que você só precisa prever algo muito próximo ali do ponto onde você sabe que você conhece aquela variação, então é razoável você pegar a aproximação linear ali naquele ponto. Essa é a ideia, né? Então, você pode, nesse caso, calcular variações de um determinado fenômeno sem conhecer exatamente a função que modela o fenômeno. Essa é a ideia, tá? Desde que você esteja ali numa proximidade e suponha que a função que modela aquele fenômeno é uma função diferenciável, né? Senão vai ser ruim o cálculo, né? Você tem que ter essa suposição aí. Então é isso, eu vou pular aqui, que senão a gente vai ficar sem tempo, né? A ideia geral deu para passar aqui, e agora eu vou passar a ideia geral também da regra da cadeia, tá? E depois eu vou fazer um vídeo que eu não fiz ainda sobre regra da cadeia, eu posso explicar as coisas com um pouco mais de detalhe. Mas basicamente a ideia aqui é a seguinte: do mesmo jeito que a gente tinha essa regra da cadeia para funções reais, né? Você derivava a função composição como sendo a derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, a gente tem algo semelhante aqui, né? Mas para fazer um equivalente dessa regra aqui para funções de mais variáveis, no caso eu vou fazer para duas variáveis, você precisa introduzir o que a gente chama de vetor gradiente. Daqui para frente a gente vai usar bastante esse vetor. Nada mais é o vetor gradiente de uma função de duas variáveis, né? Um vetor cujas coordenadas são justamente as derivadas parciais. A primeira com relação a x, a segunda com relação a y. Se você quiser falar do vetor gradiente de uma função de três variáveis, a primeira coordenada derivada com relação a x, a segunda com relação a y e a terceira com relação a z. Tá? E de n variáveis estende naturalmente, né? A iésima variável é a derivada com relação ao xi, digamos assim. Né? A iésima entrada do vetor é a derivada com relação à iésima variável da função. Então, esse aqui é um vetor que é o que vai, digamos assim, substituir a ideia de derivada da função f aqui. Tá? Esse é o vetor gradiente. Né? Ele meio que generaliza, entre aspas, aqui a nossa derivada da função f. Né? E outra coisa importante que a gente já estudou, né, são as funções vetoriais. Né? Porque agora, como você tem uma função f
que sai aqui de R, né? Quer dizer, você tem você tem uma função f que sai de R2, né? Digamos, de um domínio aqui de R2, e chega em R aqui, para você compor ela, você precisa compor ela com uma coisa que chega em R2, né? No caso aqui, a gente quer compor com algo que sai de R e chega em R2. Então, pensa que aqui é a sua f, aqui é o que a gente chama de funções vetoriais, que é aquilo que a gente usa para parametrizar curvas aqui no R2. Então, é como se você saísse daqui, pegasse uma curvinha e aplicasse a sua f só nessa curva e chegasse aqui em R. Você acaba tendo uma função assim, ó, f composta com R de t, né? Que, na verdade, é uma função de R em R aqui. Então, a única novidade aqui é que eu estou definindo o que é a derivada de uma função vetorial. O que é a derivada de uma função vetorial? Deriva coordenada coordenada, só isso. Né? Porque cada coordenada é uma função real, né, que sai de R e chega em R. Você deriva cada uma dessas coordenadas, se cada uma dessas coordenadas tem derivada, eu digo que a função vetorial é derivável. Pronto, só isso. Né? E aí eu denoto a derivada dela como sendo R', né? E o que é a definição? Derivada da primeira coordenada, derivada da segunda coordenada. Só isso. Simples, né? Então, é basicamente essas ferramentas que a gente precisa para falar da regra da cadeia. E o que eu adianto, né, é que vai ser possível garantir isso daqui, ó. Que a derivada da composição de f, de uma função de duas variáveis, com uma função vetorial bidimensional, ela vai ser a derivada da f aplicada nessa função de duas variáveis, né? F' aplicada em G, né? Como a gente tinha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o gradiente da f aplicado em R, né? Que você pode pensar que o gradiente é a derivada da f, produto com a derivada da R. Mas veja, tanto o gradiente quanto essa derivada aqui, R' são vetores, né? Então não faz mais sentido falar de produto de dois números reais, como a gente tinha na outra regra da cadeia para função real. O produto aqui é o produto escalar, né? Entre o gradiente da f e o R'. Alguém queria falar alguma coisa aí? Isso aí me define o que mesmo, professor? Hã? Essa coisa aí me define o que mesmo? A diferencial de t? Isso aqui é o que eu vou chamar de regra da cadeia, né? Quando eu quero derivar essa função real que eu estou definindo fazendo essa composição, tá vendo aqui? Eu defino essa função real fazendo uma composição de uma função vetorial com uma função de duas variáveis. Como que eu derivo isso? Como que na prática eu faço essa conta? Né? O que dá para a gente mostrar é que na prática você faz essa conta assim, você calcula o gradiente, ou seja, você calcula as derivadas parciais da f, as duas derivadas parciais, e multiplica pelas derivadas das coordenadas do vetor gradiente, né? Quer ver como que vai ficar isso? Talvez é isso que você está querendo saber, né? Vai ficar assim, ó, quando você faz esse produto escalar, é o produto da primeira coordenada do vetor gradiente com a primeira coordenada do vetor R', mais o produto da primeira coordenada, da segunda coordenada do vetor gradiente com a segunda coordenada do vetor R'. Aquele produto escalar de dois vetores mesmo que vocês estão acostumados, né? A, B vezes CD é igual a AC mais BD, né? Produto escalar, né? Ou produto interno, algumas vezes a gente chama de produto interno também, tá? Então aqui, o teorema a rigor, né, eu estou contando para vocês que funciona isso, mas o teorema a rigor diz o seguinte, que se a sua função f aqui de n variáveis, aqui eu fiz para duas variáveis só, deixa eu tirar esse n aqui. Se a sua função f de duas variáveis, ela é diferenciável num ponto x0 e y0, tá? Ela vai ser diferenciável nesse ponto aqui. Aqui tem alguma coisa errada. Onde há um intervalo aberto da reta contendo t0 e aqui o que eu queria colocar era que o R, desculpa, tá errado isso aqui, tá, pessoal? Depois eu vou corrigir lá. Aqui é R, tá? R no t0 é igual a x0, y0. Então, se a sua função f é diferenciável no x0, y0, e a sua função R é derivável no t0, onde o R de t0 é o x0, y0, né? Você pode... Aqui tá errado também. Poxa, é que eu fui mudar de última hora isso aqui, não revisei direito. Então, você pode compor essas duas funções, f com r, e a derivada com relação a t dessa composição
é justamente o gradiente da f aplicado no r de t0, né, que é x0, y0, vezes o r' de t0. Esse vezes sendo esse produto escalar aqui. Eu falei para vocês em cima. Então, escrevendo o produto escalar, que a gente tem na prática é isso. Derivada da função com relação a x, vezes a derivada da primeira coordenada de x com relação a t, derivada da f com relação, mais a derivada da f com relação a y, derivada de y com relação a t. É isso aí. Né? Bom, aqui eu fiz a demonstração. Basicamente, a demonstração ela apela para a ideia de que f é diferenciável. Tá? Deixa eu ver, eu não escrevi. Ah, tá. Falei que f é diferenciável aqui em x0, y0. Né? Então, como f é diferenciável, o que acontece? Eu posso escrever o f de xy como sendo isso aqui com um restozinho que está indo para zero. Né? Então, quando você faz essa conta aqui, ó, escreve essa derivada aqui como sendo o limite, que é a definição da derivada, você vai obter que isso aqui é igual a esse limite. Aí a questão é a seguinte, ó, veja que quando você olha para esse limite aqui, ó, é fácil ver que esse limite aqui você pode tirar essa derivada parcial para fora e calcular o limite nisso, que vai dar o dx dt no t0. Aqui você tira essa derivada para fora do limite, calcula o limite só nisso, que vai dar o df vezes o dy. A questão e a grande dificuldade aqui, né, na verdade, é mostrar que isso aqui vai para zero. Né? E eu deixei isso como exercício aí para vocês, né? Eu falei que não é difícil, né? Mas também não é tão trivial, né? Mas uma vez que você mostra que isso aqui vai para zero, você tem justamente a fórmula que você queria aqui, ó, note. Essa fórmula aqui é justamente a fórmula que eu escrevi aqui em cima, que é esse produto aqui. É justamente esse produto aqui. Então, a gente tem aqui que, de fato, essa regra vale, né? Aí aqui eu só coloquei alguns exemplos que eu vou pular, vou deixar para vocês estudarem aí esse exemplo depois sozinhos. Eu vou para os exemplos mais práticos aqui, que é o seguinte. Por exemplo aqui, né? Na prática, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai denotar muitas vezes isso assim, ou então simplesmente assim, ó. Às vezes a gente denota simplesmente assim, ó. dz dt igual a zx x' mais zy y', tá? Às vezes a gente simplesmente denota assim. Né? Mas o que é importante aqui é o seguinte, ó. Você tem que z é dado em função de x e y, que seria aqui então sua função de duas variáveis, né? F de x e y igual a isso aqui. Né? Mas aí você tem que x é dado em função de t e y também é dado em função de t. O que seria isso? A sua função vetorial, né? Que é dada como equações paramétricas aqui de alguma curva. Né? Ou seja, sua função vetorial seria quem aqui? Né? Aquela r de t envolvida aqui seria justamente a 2 mais t à quarta, primeira coordenada, e 1 menos t ao cubo, a segunda coordenada. Né? Então, o que o teorema está dizendo é que quando você compõe essa f de xy aqui com essa r aqui, você pode aplicar a regra da cadeia. Né? E o que isso significa em termos de fazer as contas? Que eu posso primeiro derivar z com relação a x, multiplicar por derivado de x com relação a t, depois somar com derivada de z com relação a y, multiplicar com a derivada de y com relação a t. Que é o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é justamente a derivada disso com relação a x. Isso aqui é a derivada disso aqui com relação a t. Isso aqui é a derivada disso com relação disso aqui com relação a y. Isso aqui é a derivada disso aqui com relação a t. Né? Aí depois você substitui o x e o y aqui no x e y que aparece aqui para tudo ficar em função de t. Né? Certo? Claro que você poderia primeiro fazer essa composição e depois calcular a derivada usando as regras que você conhece de derivação lá do cálculo 1, né? Porque você tem uma função real, afinal de contas, né? Mas a intenção aqui é justamente você não precisar fazer isso, é você poder aplicar a regra da cadeia aqui. Né? Se você tiver uma função de n variáveis, é o mesmo teorema, ó. A derivada é o produto do gradiente da f com a r', né? Em termos do produto interno, é isso daqui. Só você multiplicar a derivada da f com relação à coordenada xy com a derivada da coordenada xy com relação a t. Né? Então, aqui é um exemplo de 3 variáveis, vou deixar para vocês verem aí. E, por fim, também dá para estender isso quando as suas variáveis x e y elas dependem de mais de uma variável. Por exemplo, t e s aqui. Né?
que vai acontecer? Aqui você vai poder calcular a derivada de z com relação a t ou com relação a s, né? Porque você tem o x e o y agora não dependendo só... Aqui você não está falando mais de uma função vetorial. Você está falando de uma função... você está falando de uma... digamos, de algo que parametrizaria uma superfície aqui, né? Mas o que importa para a gente nem essa questão de parametrização nesse ponto aqui. O que importa é que você está saindo de R2 e chegando em R2 aqui, né? Você poderia ter aquela sua R lá no começo, saindo de R2, chegando em R2, né? E a sua F saindo de R2 e chegando em R, né? Sua F aqui é a sua R, né? Então, a composição dessas duas coisas aqui, que seria a F composta com a R, seria uma coisa de R2 em R, né? Então, você teria uma função de duas variáveis. Na prática, o que significa isso? A sua z aqui, que é uma função de x e y, quando você compõe com x dependendo de t e s, y dependendo de t e s, você pode ter algo que depende de t e s no final, né? De duas variáveis ainda, que é isso aqui, ó, z igual a z de ts. Então, você pode calcular a derivada parcial da z com relação a t e a derivada parcial da z com relação a s. Como é que você calcula isso? Aplica a regra da cadeia para cada uma delas. Por quê? Porque a derivada parcial nada mais é que uma derivada normal, né, de uma função de uma variável, considerando a outra como constante. Então, você pode aplicar a regra da cadeia aqui também. Então, a derivada da f com relação a x vezes x com relação a t, derivada da f com relação a y, y com relação a t, já que eu estou fazendo a derivada com relação a t aqui. E analogamente aqui, ó. Só que aqui vai mudar a derivada com relação a s aqui, né? Vamos ver isso na prática, né? Antes disso, a gente às vezes denota isso assim também, mais simples, né? Fica mais fácil de lembrar. Z com relação a t, z com relação a x, x com relação a t, mais z com relação a y, y com relação a t. Ou a gente usa esses símbolos, essas notações de Leibniz, né? Essa diagrama aqui, ele ajuda. Por exemplo, se você quer calcular z, t aqui, o que você faz? Você anda pelo diagrama, todos os caminhos possíveis que chegam até t, né, que são esses dois aqui, ó. Sai de z e chega até t. E aí, por onde você passou aqui, você vai multiplicar, né? O que está dentro do retângulo. Você multiplica isso com isso e isso com isso aqui. Então, dz dy vezes dy dt mais dz aqui dx vezes o dx dt. É só para lembrar esse diagrama, né? Se você quisesse fazer com relação a S, aí você ia olhar os caminhos começando em Z e chegando em S, esses caminhos vermelhos aqui. E fazer esse mesmo procedimento. No mesmo caminho, você multiplica todo mundo e depois soma o resultado de cada caminho. É só para facilitar. Tem gente que gosta desse diagrama. Eu nem penso muito nesse diagrama quando eu estou fazendo as contas. Mas tem gente que prefere pensar nele, né? Então, na prática, aqui é isso, né? Você tem uma função aqui que depende de x e y. Aí o x pode depender de duas variáveis, st, e o y de st também. Então, se você quer determinar o dz ds e o dz dt, você não precisa primeiro compor para depois fazer a conta. Você pode calcular a derivada de z com relação a x, derivada de z com relação a y, derivada de x com relação a t e de y com relação a t. Aí com isso você já consegue isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Porque aqui, ó, dz dx, x com relação a t, dz dy, y com relação a t. Lembrando sempre de, no resultado que você obteve aqui, substituir x aqui no lugar de x e y no lugar de y aqui. Aí você obtém esses resultados aí. Então é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre esses assuntos, sobre algum exercício? Pode até ser fora aí do assunto da aula, se quiserem perguntar alguma coisa de exercício, porque eu vou interromper a gravação agora sobre a aula mesmo.